Ano passado, eu recebi um convite muito especial para ir em um jantar de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Nesse jantar, que seria de noite, misteriosamente, um jantar de noite, estariam lá o pastor Hernandes Dias Lopes, estaria o pastor, o teólogo Rubens Amorese, aqui de Brasília, e vários pastores e vários teólogos protestantes, aquele Bené Barbosa também, que é um filósofo de direita, estaria lá. Uma oportunidade, poxa, brilhante para tirar uma selfie com esse pessoal, né? Mas eu não poderia ir. E aí tive que declinar da honra, eu declinei. Quem me convidou foi vocês conhecem aqui o Gustavo Caio Fábio, e liguei para ele, falei, cara, não vai dar para ir e tal. Ele falou, não tem problema não, Titi, daqui a 500 anos eu te chamo de novo. Eram os 500 anos, não ia ter uma outra oportunidade, a não ser daqui a 500 anos. Né? Daí, infelizmente, não deu. Mas a gente está aqui, para comemorar 501, amém? Amém. E é uma benção falar disso, né? É uma benção falar de reforma. Mas eu gostaria de falar sobre a relevância da reforma protestante para os dias atuais, para os dias de hoje. Ela é importante? Ela tem alguma importância, algum significado? Será que não seria melhor uma outra reforma? Não estaríamos nós precisando de outra reforma? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu convido os irmãos para ler a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Esse versículo transformou a vida de Lutero. Não sei se acontece com os irmãos, aconteceu com ele e acontece comigo. A gente lê um versículo 5.000 vezes. No 5.001, parece que ele faz sentido. Ele brilha, assim, Deus fala com você de maneira diferente. Foi o que aconteceu com esse versículo em especial. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Amém. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Lutero fazia parte de uma igreja, ele era um monge augustiniano, e fazia parte de uma igreja que não era assim. As pessoas viviam e morriam e não sabiam se estavam salvas. Para elas assegurarem a salvação, elas precisavam inexoravelmente de comprar a graça de Deus, comprar o favor de Deus, através de dinheiro, de ofertas, de esmolas, de indulgências e de várias outras coisas. Quando ele leu isso, ele falou, espera, tem alguma coisa que está mal contada. Ele começou a pensar, foi o início, foi o start, né? Foi o princípio, digamos assim, do fogaréu que botou fogo no mundo, né? Depois disso, nunca mais o mundo ocidental, vamos falar a verdade, o mundo ocidental nunca mais foi o mesmo, depois desse início, dessa fagulha que começou a esquentar a fogueira. Alguns anos depois, ele fez o que todo mundo fazia na época, ele foi até a porta da Catedral de Wittenberg, no estado que veio a ser a Alemanha hoje, e afixou ali naquela catedral 90, as pessoas falam 95, né? Mas foram 96. Essa ele tirou depois, negociando com os apoiadores dele. Colocou ali, mas entre as 96, com certeza, estavam as 95, né? Então, vamos falar assim, botou ali as 95 teses, era uma coisa que se fazia naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha propaganda, não tinha outdoor, não tinha jornal, não tinha imprensa, então as pessoas iam lá, estou precisando de um carpinteiro para alguma coisa, ia lá na porta da igreja e afixava lá, eu estou precisando, de um novo camelo, de um novo dromedário para a minha obra, e colocava lá. As pessoas faziam isso, aí quem estava interessado em vender, ou em comprar, ou em anunciar, ia lá e ficava vendo. De repente, tinha aquelas 95 teses ali, e aí foi juntando gente. Ele já era um teólogo conhecido, não era um desconhecido para as pessoas. E no final tinha o nome dele. E isso causou o que se chama de frisson. As pessoas começaram a conversar em boca pequena e o mundo nunca mais foi o mesmo. As coisas mudaram completamente. Foi muito difícil chegarmos até aqui. Houve muita confusão, muita gente morreu, porque a Igreja Católica era poderosíssima, já havia queimado os pré-reformadores como John Hus. As coisas eram muito difíceis no início, muito difíceis mesmo. Mas chegamos até aqui. E agora a pergunta que a gente faz aí daí, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Os evangélicos se perderam no meio da enormidade que se tornaram. São gigantes, 5.000, 10.000, 15.000 membros. Isso tudo é muito difícil.
E a reforma tem uma proposta para eles, e tem uma proposta para nós. E qual é essa proposta? A multiplicação de denominações evangélicas sem compromisso com a historicidade da igreja reformada. Esse é um problema que nós enfrentamos hoje. Outro, a pregação antropocêntrica, focada na necessidade do homem. As pessoas deixaram de ir para a igreja para louvarem a Deus e para engrandecerem o seu nome. Elas vão para resolverem seus problemas. Igreja não é divã. Gabinete pastoral não é divã. Pode até funcionar como, mas não é para isso que Deus chamou um pastor. Deus não chamou um pastor para ser um psicólogo, Ele chamou para ser pastor. E as pessoas querem hoje serem bem tratadas, queridinhas, aduladas, mimadas na igreja. Não era essa a proposta de Deus no início. Mas o que? A transformação do culto em espetáculo, feito para entreter as pessoas. Esse é um outro problema que nós enfrentamos também. As pessoas vão assistir o culto, elas não vão participar do culto. Elas falam isso, pastor. Eu vou assistir o culto na igreja tal. Elas não vão lá para louvar a Deus, para participar. É impressionante, às vezes o Márcio estava aqui quando eu aqui pertencia, e ele precisava ficar pedindo para as pessoas. Porque tem gente que fica na igreja hoje, espero que não tenha mais, vendo o celular, postando coisa na hora do culto, aqui, lá em cima, onde estiverem. Que falta de consideração com o pastor, que falta de respeito com o pastor e com Deus. E com Deus. O culto virou um ambiente de show, e não um local onde Deus é adorado. A substituição da vocação ministerial pelo clérigo profissional. Os pastores, eles têm que ter chamado de Deus para pastorear, e as pastoras também, e os maridos e as esposas de ambos também. Um pastor chamado para ser pastor, ele tem que casar-se com uma mulher que tem chamado para ser esposa de pastor. Ela pode até ser pastora também, mas ela tem que ter chamada para ser a esposa de um homem desse, porque é sempre uma situação difícil, em virtude da necessidade, e ela tem que saber disso, tem que ser uma leoa a entender isso. Hoje nós temos profissionais do culto, profissionais da religião. A busca incansável pelo sucesso financeiro minou, em certo sentido, o sentido da reforma. Puxa vida, uma vez eu estava na igreja Nova Vida, da onde vários de nós saímos, estava ali, o pastor Bispo Antônio chamou-me, falou: Tide, por gentileza, nos ajuda aqui na oração. E eu orava, eu tinha o hábito de, na oração, encostar a minha testa na testa da pessoa, e perguntava assim, perguntei para uma delas: a irmã deseja alguma coisa do Senhor? Eu tenho uns papéis enrolados na justiça. Todo mundo tem papel enrolado na justiça em Brasília, né? Eu gostaria de pedir a Deus, blá, 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 blá. Eu falei: ok, vamos orar então. Peguei na mão dela, encostei a cabeça na cabeça dela. Aí Deus me mostrou. É uma coisa que passa como se fosse uma lembrança nossa. Aí eu me afastei dela, larguei a mão dela. Naquela época eu era um tanto quanto mais impulsivo e colérico do que hoje. Eu sou igualzinho, só aprendi a me controlar um pouco melhor. Aí a minha veia começou a pular aqui, e farei até talvez de maneira um pouco agressiva com ela. Eu falei assim: como a senhora ousa vir na frente com a vida dessa maneira, pedindo oração por dinheiro? Bem sério, eu não perguntei nada. Na hora que ela me olhou, caramba, a gente acha que Deus não existe. A verdade é essa. Você acha que Deus não revela as coisas. Você vem para a igreja e não espera que isso aconteça. E aí ela começou a chorar, e aí eu me centrei de novo, abracei ela: vamos orar, irmã, e tal. Orei por ela, ela pediu perdão, e aí aí foi aquela coisa, né? Tinha fila, né? E aí essa fila aqui não diminuía nunca, né? Porque, assim, é tempo, vai levar, vai esperar ou procura outra. E ali, então é isso, as pessoas vêm para a igreja muitas vezes para resolver seus problemas financeiros. A gente tem que vir na igreja em primeiro lugar para louvar a Deus, amém, irmãos? Para engrandecer o seu nome, e depois para pedir perdão, porque nós somos pecadores que carecem da graça de Deus. Eu entro aqui, Deus, eu não tenho dignidade para estar aqui, eu procuro acertar e só faço errar, eu procuro ser um bom pastor e sou um mau pastor, eu procuro ser um bom marido e não consigo, eu procuro acertar com meu filho, como é que eu vou acertar com o segundo que está vindo? A gente é desgraçadamente perdido, mas a graça de Deus nos enche, o amor de Deus nos perdoa. Então isso é o mais importante. E vou dizer para vocês: dinheiro, carro novo, apartamento, isso tudo é consequência.
Não é isso que a palavra de Deus nos fala? Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Essas coisas são acrescentadas, elas vêm de lambuja. Às vezes não vem, porque vem coisa melhor, às vezes vem coisa pior, não nesse sentido material. É a diferença entre eu sofrer e eu ter dor. O sofrimento é o que eu faço com a minha dor. Dor todos nós teremos na vida, irmãos. Eu lhe asseguro, você terá dor, mas você só vai sofrer o tanto que você desejar. Eu posso ter dor e não sofrer. Entender e passar pelaquela dor de conhecer o Senhor, está no controle. Eu estou passando isso porque Deus permitiu, não que Ele queira. Mas todas as coisas cooperam, né? Cooperam significa operam junto para o bem daqueles que amam a Deus. É para isso que a gente tem que vir para a igreja. E hoje em dia, no ambiente no qual nós estamos, né, com casamentos homossexuais, teologia da confissão positiva, e tantas outras barbaridades que a gente encontra, será que a reforma ainda fala? Será que a reforma ainda tem algumas coisas para nos dizer? Eu convido os irmãos para ler comigo 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. A primeira proposta para nós, que a reforma nos faz, é a valorização da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17 nos diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para refugir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Esse perfeito aqui, irmãos, não é ser perfeito, é andar no caminho da perfeição. A perfeição não é um estado, a perfeição é um trilho, a perfeição é um caminho. Quando eu sou perfeito, significa eu estou no caminho da perfeição. No caminho vai haver imperfeições, no caminho eu cometerei deslizes, no caminho eu cairei, mas eu estou no caminho. E há as pessoas que querem ser perfeitas fora desse caminho que não conseguem. Eu estou fazendo um curso de meditação na Instituto Vipassana, um curso longo, e eu esbarro o tempo todo com essa situação. Eu vou esquecer até de falar para você, amor. Todas as vezes até agora, eles têm um momento lá que você faz uma meditação, logo depois você arruma uma dupla ou um tripla, 3 pessoas. Eu ia falar tripla, tripla, né? Você fica lá e ali as pessoas conversam umas com as outras, falam umas com as outras. Todas as vezes, as pessoas que vieram falar comigo choraram. Porque eu sou um cara depressivo. É só começar a me olhar que a pessoa chora. Deve ser. Além disso, o Senhor está aqui, como está nos irmãos. Elas começam a falar e eu começo a ouvir. Quando eu estou ouvindo, é Deus falando comigo. Tire, presta atenção, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Faz isso, faz aquilo, fala disso, fala daquilo. E quando eu começo a falar, a pessoa começa a chorar. Aquele curso é muito bom, é muito legal. Sabe o que falta para eles? Deus! Essa é a diferença da meditação cristã que foi tão ensinada nessa igreja para a meditação secular. As pessoas querem se esvaziar de tudo. Nós queremos nos encher de Deus, irmãos. Eu quero me esvaziar de mim, me perder de mim, me encher do Espírito Santo, da sua palavra, das suas obras, do seu consolo, da sua orientação de Deus. Então a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. A palavra de Deus, toda ela é toda divinamente inspirada, divinamente toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Tem textos confusos, tem textos nem tanto. O que aconteceu na reforma foi que Lutero redescobriu a palavra de Deus. Naquele tempo as pessoas não podiam nem muito estudar a Bíblia era uma coisa misteriosa. Sabe, hoje em dia quando a gente fala assim, os livros apócrifos, os livros gnósticos, os livros gnósticos, você fala assim, parece que são livros ocultos, não são livros normais, a palavra apócrifo é desconhecida, porque ninguém conhece direito aquilo. A Bíblia era esse tipo de coisa, as pessoas não tinham, primeiro que não tinham, era caríssimo, e quando lia, tinha que saber ler, ninguém sabia ler. Mas como Lutero era instruído, ele começou a ler e ele redescobriu o poder transformador das Escrituras. Nenhum líder, atenção irmãos, nenhum líder, profeta, autoridade, ninguém tem autoridade superior à Bíblia. Amém. Essa é uma das diferenças entre nós reformados, protestantes, evangélicos e os católicos. Para eles, o Papa é superior à Bíblia, porque o Papa é o Cordeiro de Deus que habita na terra.
E ele muda e desmuda, ele fala e desfala, e a Bíblia está abaixo dele. Para nós não. Sola Scriptura, repita comigo. Sola Scriptura, somente as Escrituras, ou somente a Escritura. Ela, a Bíblia, ela é toda inspirada. Nenhum líder pode desdizer o que ela diz, e nenhum líder pode dizer o que ela não diz. Algumas coisas são extra-bíblicas, e nem por isso são antibíblicas. Mas tudo que é antibíblico é extra-bíblico. Entendem? Algumas coisas não estão na Bíblia. Muita coisa que Jesus, a Bíblia fala isso, que se fosse escrever tudo que ele fez, todos os livros do mundo não daria. Então tem muita coisa que Jesus Cristo fez que não está na Bíblia. E obviamente não era contra a Bíblia, que não cabe. As pessoas escolheram o que achavam mais relevante. O Espírito de Deus, ele é a autoridade superior, e atenção, o Espírito de Deus fala única e exclusivamente pela Bíblia. Mas vem cá, e profecia? A profecia está sujeita ao espírito do profeta, e ela tem que condizer o que a Bíblia diz. Qualquer profeta que fala algo que não está na Bíblia, deve ser estudado com muita cautela, e se ele fala algo antibíblico, ele deve ser execrado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ela fala, ele fala uma profecia e é respaldado pela palavra de Deus. O que nós temos hoje são igrejas onde os pastores inventam modices, inventam coisas, inventam novidades para encherem suas igrejas. Estão o tempo todo pensando em marketing. Eu sempre falo isso. A reforma de 200 anos depois da reforma protestante, os metodistas começaram a sua reforma. Essa reforma metodista durou 200 anos. John Wesley não durou 200 anos, claro. Ele começou a reforma, quando a reforma acabou, foram 200 anos. E durante 200 anos eles fizeram as mesmas coisas, leram do mesmo jeito. A gente não aguenta 2 anos igual. A gente tem que fazer uma campanha diferente, tem que fazer um monte de espetáculo, porque a igreja do fulano está fazendo, porque a igreja do ciclano está fazendo, porque lá tem campanha que Deus sabe como é que é o nome. A gente não caiam nessa, meus queridos. O Senhor é o vosso sustento. As pessoas virão porque tem sede da verdade. Elas podem passar por aí para assistir um espetáculo, mas na hora que a alma cede, na hora que a alma tem sede e fome, ela vai procurar uma igreja de verdade onde Deus está presente. Amém. E tem mais, gente, a Escritura de Deus, a Bíblia é suficiente para nós. Eu faço vídeos no YouTube, né, e tem alguns vídeos meus que tem quase 500 mil visualizações, e eu já fui chamado de satanista, já fui convidado por pessoas de outras iniciações religiosas. Um deles falou assim para mim: pastor, assim, ele escreveu, o tom que eu ouvi foi assim: pastor, como o senhor deve ter observado, o senhor não é bem quisto no meio dos seus, mas nós o queremos. Por quê? Porque eu faço vídeos, as pessoas assistem 1 minuto e já dizem que eu sou satanista. Os crentes, os cristãos, os meus irmãos. Aí a gente lê aquilo, me acalma um pouco. O Espírito fala para mim: olha, cara, Tid, ele não me chama de cara não, tá, irmãos? Tid, mas também não me chama de pastor Tid não. Tid, ou então Paulo Tid, calma, essa pessoa está com sede, essa pessoa está com fome, está magoada, eu passo 2 dias orando, aí escrevo, aí logo depois a pessoa me escreve pedindo perdão, desculpa, não sei o que, ela contando a vida dela, já houve conversão de muçulmano que prometeu que ia me matar. E uma das vezes que eu estava lá observando, tinha uma pessoa que falava assim: ela disse em um determinado vídeo, eu prefiro as Escrituras, prefiro ler a Bíblia, porque eu tenho uma série chamada Os Proscritos da Bíblia, alguns livros que não estão na Bíblia, mas que têm alguma sabedoria para nós. E aí a pessoa fala, aí eu falei sobre o livro de Tomé, que não está na Bíblia. A pessoa foi assim: eu prefiro a Bíblia. Eu falei assim, prefiro a Bíblia para mim é suficiente. E eu postei, falei assim: você está absolutamente certa. Absolutamente, você precisa das Escrituras, e somente das Escrituras. Leia as Escrituras, medite nas Escrituras, consuma as Escrituras, tenha várias delas. Isso é o suficiente, você está indo no excelente caminho. Está certa. Aquilo lá, porque é gente curiosa que nem eu, que tem 1 milhão de perguntas bobas na cabeça, que fazem sentido para 2 ou 3 pessoas. Eu falo sobre isso, aí tem 2 ou 3 que vão assistir. Mas não precisa de mais nada, ninguém precisa assistir um vídeo desse falando sobre Tomé. Acontece que as pessoas querem hoje ler o livro de Tomé, ler o livro de Urântia, ler um monte de livros e não querem ler a Bíblia.
E nós protestantes, nós evangélicos, queremos ler o mundo tenebroso e não queremos ler a Bíblia. A gente lê o mundo tenebroso e fica apavorado, achando que aquilo é Bíblia, aquilo não é Bíblia, aquilo é romance. Excelente! Puxa, que criatividade, que coisa bacana, mas é romance, não é verdade. Não é teologia, gente. As pessoas leem ou veem o filme deixados para trás, aquele é filme, é entretenimento, claro que fala da verdade. Ou então Apocalipse com o Nicolas Cage, é um filme, claro que é um filme, fala do Apocalipse, mas não é Bíblia. Quer conhecer tudo isso? Leia a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai ser suficiente. Segunda proposta para nós, que a reforma nos faz, o entendimento da salvação. Romanos, convido os irmãos para lerem comigo, Romanos capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Paulo, o judeuzão, ele escreveu assim, primeiro do judeu. Aí o Espírito Santo falou para ele, por que primeiro do judeu? Aí ele escreveu, e também do grego. Ele não escreveu e depois do grego, percebem? Ele, Paulo, escreveu primeiro do judeu. E aí Deus escreveu, e também do grego. Se ele fosse escrever, a lógica seria primeiro do judeu e depois do grego. A NVI está depois. Está depois? É por isso que eu não gosto dessa Bíblia. Que ela suaviza, a NVI suaviza as coisas. Minha esposa não está mais convidada para vir aqui, tá? Aliás, você está desconvidada para vir aqui. Não. Isabela não deixa nem eu errar, caramba. O que acontece? Rapidamente falando da NVI. A NVI é excelente para entendimento da Bíblia. Excelente, muito boa. Porque ela fala de uma linguagem muito clara. Acontece que ela não é boa para afirmar doutrinas. Para isso você precisa de uma Bíblia mais próxima dos originais. E aí você se afasta da autenticidade, para suavizar o que a Bíblia fala. Um outro exemplo rápido, fiz um parêntese aqui, tá? Outro exemplo, a Bíblia nos fala, a Bíblia, a palavra de Deus nos fala, que havia 99 ovelhas e o pastor deixou as 99 no deserto. E depois o texto continua. A NVI suaviza, diz que deixou as 99 no campo. Deserto e campo são diferentes. Nós, quando pensamos em campo, né? Florido. Mas a Bíblia fala que ficou no deserto. O pastor abandonou 99 e foi atrás de uma. Essa é a matemática de Deus. Por que ele deixou as 99 lá? Porque uma tinha a outra. Elas tinham uma a outra. Aquela não tinha ninguém. Percebe? Uma cuidava da outra. E aquela estava sozinha. Mas a NVI, ela só avisa. Por isso que eu não leio na NVI. Deus abençoe os irmãos. Pode ler a Bíblia, tá, irmão? Leia no grego, no hebraico, no aramaico, no judaico, no sânscrito. Leia a Bíblia. É o que vai ser mais importante para você. Então, vamos lá. Redescobrindo a salvação do Evangelho. Né? Ou seja, o Evangelho é salvação do homem. Solo Cristo. Apenas Cristo salva. Isso aqui foi uma redescoberta, uma coisa tremenda para as nossas vidas. Nós passamos as nossas vidas achando que não vai haver morte. Meu pai fez 90 anos agora. 90 anos é uma caminhada, né? Não é não? Um mês antes de fazer 99 anos, ele passou muito mal, foi pela primeira vez na vida dele para o hospital, hospitalizado, passou uma noite no hospital. Eu falei, Deus, deixa ele chegar pelo menos nos 99, achando que meu pai estava me preparando para meu pai morrer. Meu pai levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, tá bom, já está indo para os 91. Né? Mas uma coisa foi engraçada. Eu lembro do meu pai quando ele era um jovem militar, um comandante militar da Marinha, com aquele uniforme branco, andando bem rápido, né? Aí eu, pequenininho, correndo atrás dele, tentando dar a mão para ele, e ele mostrando que era sempre meu pai, né? Sempre que quis impressionar os filhos, sempre, sou viril, né? Sou forte, sou rápido. E não tinha esse negócio que ninguém eu faço com o Arthur, não. Com o Arthur fala, já! Aí eu começo a correr, aí ele vai na frente, o Arthur vai ganhar, o Arthur vai ganhar. Ele já fala isso, não deixa ele ganhar, meu pai não. Quer ganhar, cria perna, cria músculo e chega. E aí eu estava recentemente lá no apartamento do meu irmão, fomos para o elevador, peguei no braço do meu pai e fui levando meu pai para o elevador, devagarzinho. Aí ele deu um sorrisinho. Quem conhece ele pode imaginar. Né? O que foi, pai? Devia ser proibido viver tanto tempo, ou coisa chata. Que coisa sem graça. Porque, cara, na cabeça dele, ele ainda é aquele cara que andava rápido, agora anda devagar.
quando meu pai fez 70 anos, há 20 anos atrás, ele queria morrer. Ele estava com espírito de suicídio? Não, ele queria ir para a glória. Tá bom, 70 anos, meu filho. Cacei, pesquei, me diverti, está todo mundo criado. Quero ir para a glória. Não é depressão, isso é alegria. Eu quero desencarnar, quero ir para a glória, quero ver Deus, quero ver o céu, a eternidade, já sei. Política, livro, já li tudo, já, que nem Salomão. Para que continuar? Quero ir para a glória. Eu falei, não, o senhor vai ter que ficar aqui até para ver os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Não é com essa, não. O Arthur ainda, meu pai vai viver uns 180 anos, mais ou menos. Né? O que é isso? É a perspectiva da salvação, irmãos. Nós vivemos o nosso dia a dia como se não houvesse morte. A gente vive o dia todo como se Deus não existisse. A gente mal para... A gente, que eu digo, irmãos, somos nós, tá? Eu também. A gente mal para orar, mal para ler. A oração que a gente faz é: Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por esse almoço, Senhor, muito obrigado por esse jantar, Senhor, muito obrigado por dar-nos hoje uma boa noite. Quantos de nós realmente param para conversar com Deus? Essa é a perspectiva da salvação. A reforma lhe traz isso de volta. Ele chama você para a salvação. Ei, você é salvo, você é salva. Você vai passar a vida nessa terra de maneira brilhante, que não tem nada a ver com grana, tem a ver com maneira frutífera de ser, sabe? Uma vida rica, abençoada. E quando chegar no final, 2 anjos estarão esperando você para te levarem para a eternidade, porque você não conhece o caminho. É isso, irmãos, a reforma nos traz de volta para a perspectiva da salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Lutero percebeu que não eram os ídolos, que não era Maria, que não era aquele monte de santo que salvava. Ele entendeu que sim, a palavra de Deus nos diz que é Cristo, e somente Cristo, e esse é um outro solo da reforma, solos Cristos, somente Cristo, somente Cristo. Você não tem Irmãos, vamos falar francamente, essa história de cobertura espiritual é uma coisa inventada para dar poder ao pastor. Uma vez eu estava não sei aonde, me esqueci agora onde é que eu estava, eu sei que eu estava em um determinado local, e aí fui pedir oração, a pessoa perguntou assim para mim, naquela época que nós andávamos peregrinos sobre a terra, né? Todo domingo a gente estava num lugar diferente por aí, lembra disso, né? Não havia pastor entre nós ainda, e nós estávamos andando por aí, né? Como vimos de rodear a terra e passear por ela. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. E aí, fui em determinado local, estava viajando, fui pedir oração numa igreja, o pastor chegou para mim e perguntou assim: quem é a sua cobertura em Brasília? Eu falei: Deus? Eu fiquei parecendo um aprendiz, aí eu preciso dar a resposta certa, né? Tem Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deve ser Deus, né? Deus? Ele falou: não, meu querido, quem é o pastor que lhe cobre? Aí pensei, né, rapidamente, bom, lá no Ceará, cobrir não é exatamente orar. Né? Você cobre uma vaca, e não é o pastor que cobre, é o touro, né? É o touro. Eu falei: ninguém me cobre em Brasília. Não aconteceu e jamais acontecerá. Mas a pergunta: quem é que te cobre? O Senhor te cobre, amém? Amém. Ele, Jesus, é a sua cobertura. É claro que Deus deu unção ao pastor Quinho para ser pastor dessa igreja e líder de vocês e conduzir vocês, mas quem é a cobertura de vocês e dele é o Senhor Jesus, é Deus, é o Espírito Santo que cobre cada um de vocês. Isso significa que se você não conseguir falar com o pastor Quinho, não conseguir falar com a Priscila, não conseguir falar com o Marlon, não conseguir falar com os líderes da igreja, você ajoelha e vai ter uma surpresa interessantíssima. Você consegue falar com Deus. Amém. Olha que caramba, eu não consigo falar com ninguém, mas com Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquelas coisas que, né, de Gênesis e Apocalipse, você fala, e ele está lá, e o que ele fala é: agora está me procurando, né? Só porque está passando dificuldade, pensa que eu não sei. Não, pois não, meu filho, minha filha, estava com saudade de você, pode falar, né? Mas cuidado, porque quando você fala com o Altíssimo, você tem que ter vestes brancas, então já começa logo pedindo perdão. Terceiro propósito da reforma para cada um de nós hoje: o entendimento da vida cristã. A gente já falou um pouco disso aqui hoje, a vida cristã como peregrinação, né? A vida cristã, ela é uma jornada, ela é uma caminhada, ela não é o final, ela não é o principal, mas ela é muito importante, porque a eternidade vai depender do que eu faço aqui. Naquele filme Gladiador,
que é um excelente filme, mas não tem nada a ver de historicidade, o Maximus, qualquer coisa lá, ele fala o seguinte: o que nós fizermos aqui repercutirá para toda a eternidade. E é verdade, sabe? O que nós fazemos aqui repercute pela eternidade. Por isso que esse momento é importante. Você quer um galardão? Todo mundo quer um galardão, amém, irmãos? Eu quero, mas antes de querer o galardão, eu quero chegar lá. Se tiver galardão, vai ser um bônus, é melhor ainda. E o que é o galardão que a gente vai receber? É o desenvolvimento da sua santidade, da sua espiritualidade, que vem através das disciplinas cristãs, quais sejam oração, jejum, meditação, contemplação, leitura. São essas coisas que vão desenvolver a sua espiritualidade. Não é frequência no culto, não é o dízimo que você deu. Isso tudo é importante, é muito bom, mas não é o principal. O principal são as disciplinas. Essas coisas nos levam até a perspectiva da vida cristã, e a reforma nos chama de volta para elas. Os reformados ainda fazem essas coisas. Há 500 anos eles estão nessa lenga-lenga. Por quê? Porque é assim. Porque ninguém vai inventar a roda, e é isso que nós temos a voltar a fazer. 4, a importância da igreja. Está na moda falarmos isso, né? A minha igreja é a minha família, a minha igreja é a minha comunidade. Há uns anos atrás, um jovem postou uma foto, um jovem que nós conhecemos, postou uma foto no Facebook lá, ele levantando um copo de cerveja, e vários irmãos junto com ele, vários jovens. Esta é a minha igreja. As pessoas vão jogar uma sinuca no bar, 4, 5 cristãos, essa é a igreja deles. Isso não é igreja, irmãos. Isso é um ajuntamento de crentes. E é uma coisa muito boa, não tem nenhum problema com isso, com exceção, talvez, de você tomar mais cerveja do que etc. E tal. Cada igreja tem uma maneira de encarar isso, né? E o problema todo é que isso não é igreja. Igreja é isso aqui, ó. Igreja é quando a gente se reúne com o objetivo de adorar a Deus e de se edificar. Você vai para um bar para adorar a Deus e se edificar? Isso é igreja. Mas quem faz isso? As pessoas querem se reunir em casa, ter comunhão umas com as outras, conversar, bater papo e falar de novela, de vida, e achar que isso é igreja. Isso não é igreja. É onde a igreja, onde os cristãos estão. Igreja é você reunir. Quando Jesus Cristo falou assim, a minha igreja, ele nunca abriu uma igreja, ele nunca fundou uma igreja. Igreja significa reunião dos santos, com o propósito de adorar a Deus. Isso é igreja. E a gente hoje tem uma geração inteira de desigrejados. Pessoas que em muitos casos saem da igreja para não saírem de Jesus. Eu conheço várias dessas pessoas. Uma das propostas de Deus para esta igreja no início era essa: vocês vão alcançar aqueles que foram magoados, que saíram da instituição, que foram feridos pela instituição, massacrados pela instituição e saíram da instituição. E agora a gente vai lá e mostra para eles que existe um povo que se reúne ali naquela igreja, lá na 714-15, que louva a Deus e que está precisando de você, quer você de volta. Sabe, gente desse tipo, igreja é isso, igreja é esse intuito. A reforma nos chama de volta para a comunhão dos fiéis, comunhão em adoração, que nós acabamos de fazer aqui, comunhão em conversa, ainda deve ter aqui os momentos de comunhão, tem? São momentos legais, interessantes, que a igreja se reúne para ter papo, aí sim, é uma proposição para que a igreja converse, saia do ambiente de igreja. E por fim, do serviço, onde cada cristão faz a sua parte. Isso foi uma coisa interessantíssima e surpreendente da igreja. Lutero, a reforma, acabou com a nivelação que tinha entre o sacerdote clérigo e o membro normal. Ele destruiu isso, ele falou assim, não existem sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, então todos têm que fazer o serviço. E se você está em uma igreja, pertence a uma igreja e não faz nada nessa igreja, você ainda precisa andar um pouquinho. Você precisa que igreja é serviço, igreja é servir. Existe uma disciplina espiritual chamada disciplina do serviço, que significa, o que eu posso fazer para servir, pastor? Pergunte a pastor Quinho depois, vá até ele e fala, pastor, aquela palavra do pastor Tid me tocou, eu quero saber como é que eu posso ajudar. E uma das maneiras de você ajudar é você se deixar ser ajudado. Porque as pessoas não querem ajuda, as pessoas não querem mais saber, ninguém quer saber como está o meu casamento, como está a minha vida, como estou eu. Você está tudo bem, nada, a vida está destruída, a pessoa está cheia de problema, está com dívida. E uma das maneiras de servir é deixar-se servir, e a outra é ajudar a servir, amém? Amém. Isso também a reforma nos fala hoje, porque foi isso no início que fez. Por que a reforma fez isso? Principalmente porque é verdade, e segundo lugar, porque não havia clérigos, não havia ninguém. Só havia aquela massa gigante de pessoas precisando de cuidado, e o Lutero e mais 3 ou 4, que eram de fato sacerdotes. Ele falou, a gente está fazendo errado.
A gente percebe de maneira errada. A verdade é que todo mundo é sacerdote. É por isso que nós somos sacerdotes em nosso lar. E as esposas também são sacerdotisas. Quando a gente fala então de igreja, a gente vai falar aqui agora de duas diferenças. A primeira nós já comentamos, que é o culto antropocêntrico, que é centrado na necessidade humana, necessidade de cura, necessidade de prosperidade, necessidade de autoajuda. Isso tudo é muito importante. Inexoravelmente você vai conseguir resolver algumas dessas coisas na igreja. Mas, de fato, a reforma, o culto reformado, é um culto que a gente tem uma perspectiva que eu quero mostrar para vocês. Eu li isso num livro de um filósofo e achei muito interessante. O culto, o real. Esse culto, a gente está errado. A gente errado não está, é uma perspectiva errada. O que está acontecendo aqui não é o que os irmãos estão vendo. Os irmãos estão vendo o pastor Paulo Tide pregar aqui e os irmãos estão sentados na cadeira. Não é isso? Tomara que seja, né? Sim. Mas o que Deus está vendo não é isso. O que Deus está vendo, quando Deus está no mais alto dos céus, sublime, reinando eternamente para todas as eternidades, sobre todos os seres, o que Ele vê é Ele sentado aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, e todos nós estamos aqui, nos apresentando para Ele. Deus está aí, o culto é para Ele, então Ele está aqui, ó. Aleluia, aleluia, glória a Deus, muito obrigado, meus filhos, Deus abençoe vocês, eu abençoo vocês. Aí Deus vê lá, aquele cara lá, Jesus, ó, vai lá, cura ele lá, está precisando de cura. O cara está orando, louvando a Deus, não está nem pedindo cura, mas como é a apresentação para o Senhor que está aí, todo mundo está aqui, Ele está vendo todo mundo. Essa é a perspectiva do culto reformado. Amém? Amém. Hoje, no domingo que vem, quando você vier para o culto, venha com esse espírito. Esse é o espírito da reforma. Eu queria concluir, amanhã eu queria falar sobre o último tópico, que é um Deus de pactos e alianças. Uma das coisas que os reformadores entenderam é que, olhando para o Velho Testamento, Deus é um Deus de alianças e pactos. Ele não se move na história de maneira aleatória. Ele pensa, isso tudo são antropofagias, tá? Eu estou significando Deus, tá? Deus não pensa, né? Porque Ele sabe de tudo, Ele não tem um momento onde Ele faz alguma coisa, Ele está fazendo tudo e a gente começa isso outra hora. Ele pensa assim, eu quero abençoar as famílias do mundo. Todas essas famílias aí, esse monte de gente que está tudo errado, que eu amo, está todo mundo se perdendo. Aí Ele olha, Abraão, vem cá, meu filho, eu quero fazer um pacto, uma aliança, um testamento. As três palavras são a mesma coisa. Eu quero fazer um testamento, um pacto, uma aliança com você. Em ti, eu vou abençoar todo mundo, cara. Aí Deus faz um pacto com Abraão. Aí faz um pacto com Noé. Aí faz um pacto com Davi. Aí vem fazendo pacto após pacto após pacto. Faz um pacto com Salomão. Aí faz um pacto em Cristo. E faz um pacto com todos nós. É um Deus que se move em pactos, em alianças. E Ele não desfaz essa aliança. Nós desfazemos. Ele não desfaz. É Isabela e Paulo, né? O pacto que Deus fez com vocês perdurará para toda a eternidade. Vocês são casados? Vão casar? Dá tempo de desistir ainda. Mas não desiste não, estou brincando. Casamento é uma bênção. Minha esposa está bem ali. Só que o casamento de vocês, dentro de mais uns 150 anos, um de vocês vai passar para a glória. Não é isso? Aí o casamento acaba. E aí você acorda na eternidade. E o pacto que Deus fez com vocês perdurará para toda a eternidade. Toda a eternidade. E durante toda a vida de vocês, no casamento de vocês, Ele tem um pacto com o casamento de vocês. Então, não são 2, são 5, e mais uma pancada de anjo também. Mas isso atrapalha na hora do sexo um pouco, na hora que você pensa assim, né? Eu tenho que fazer um bom desempenho aqui, porque Deus está olhando, eu não posso, né, os homens, né? Eu não posso fazer feio que... Eu estou fazendo aqui para a glória de Deus, então tem que ser um negócio, né? A reforma nos propõe hoje 5 pactos, e eu quero convidar os irmãos para aderir. 5 pactos. O primeiro pacto é sola fide. Sola fide, que significa somente a fé. Você pode falar comigo? Sola fide. Somente a fé. Somente a fé. É isso que você precisa. Ande com fé, porque a fé não falha, não é que não costuma, ela não falha. E essa fé, você adere. Você fala, Deus, eu não tenho essa fé, me dá essa fé. Né? E Ele graciosamente lhe dá. Segundo pacto, sola escritura, que significa somente a escritura. Repita comigo, sola escritura, somente as escrituras.
Faça um pacto com Deus. Deus, a minha vida está assim, minha vida está assada, eu preciso de um monte de coisa, de me consertar num monte de detalhes de coisa. Eu quero fazer um pacto contigo. Um pastor fez isso, o pastor Sóstenes Apolos, antigo pastor da igreja Assembleia de Deus da Ilha 2 Sul. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todos os dias. Nem sempre eu vou ler 5 capítulos, nem sempre eu vou ler o capítulo inteiro, mas todos os dias eu vou ler. Faça esse pacto com Deus, a sua vida vai ser transformada. Amém. Mais rápido do que você imagina. Terceiro pacto, solos Christus, que significa somente Cristo. Somente Cristo. Ande com Ele, pergunte por Ele. Meu avô era um homem muito sábio, ele era um pastor presbiteriano, e ele falava para mim, quando eu era muito pequeno mesmo, devia ter uns 8 para 9 anos, não era tão pequeno não, mas eu lembro disso. Ele falava assim: filho, você vai crescer, e vai criar asas, e vai navegar pelos 7 mares. A linguagem é toda poética, ele era todo, que nem meu pai, todo poético assim, e vai navegar pelos 7 mares. Por onde você andar, haverá muitas igrejas, mas jamais fique em uma igreja que não fala 2 domingos seguidos de Jesus. Ou seja, domingo passado eu falei de dízimo, esse domingo eu falei do emaranhamento cósmico, aí no domingo eu faço de Jesus. Se passar 3 domingos, vai embora dessa igreja, porque eu não preciso de emaranhamento, o que eu preciso é de Jesus. E você tem que ir para a igreja para ter Jesus, para beber de Jesus, para conhecer a Jesus, para ouvir as historinhas de Jesus. Amém? Amém. Solos Christus. Quarto, sola gratia. Repita, sola gratia, que significa somente a graça. Você não vai comprar a graça de Deus. Você não vai conseguir fazer com que Deus lhe atenda, dizendo para Ele: eu vou passar num concurso público e vou dar os 3 primeiros salários para a igreja. Isso não vai significar nada para Deus. Vai significar muita coisa para nós, né? Para as pessoas da igreja, que necessitam, os líderes da igreja, a igreja precisa disso. Mas para Deus, isso não compra Deus. Deus não fala: se você falasse 4, eu ia fazer, você passar. Eu vou falar uma coisa, irmãos, que é difícil a gente entender. Não tem nada que você faça, nada, orar, jejuar, ler a Bíblia, dar oferta, dar esmola, bater no seu corpo, tem nada que você faça que vai fazer Deus lhe amar um pouquinho mais. Pecar, me desgastar, me prostituir, roubar, matar, me afastar de Deus, zombar dos irmãos, isso nunca vai fazer que Deus deixe de lhe amar menos, lhe amar mais. Ele não vai começar a gostar menos de você, nunca. Nós não compramos a graça de Deus. Acontece o contrário. Eu começo a amar mais Deus. Essa era a diferença e a grande sacada de Davi. Davi não era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus amava mais Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi amava mais a Deus. E o amor de Davi por Deus transformava a vida de Davi, transformava Davi em uma pessoa diferente de qualquer outro. Um homem que tinha carnalidade, que mentia, que matou, que foi proibido de fazer o templo de Deus porque era sanguinário. Mas ainda assim, ele amava desesperadamente a Deus. Solos Christus, amém, irmãos? Sola fide, sola gratia, somente a graça de Deus, somente pela graça de Deus. E finalmente, e em quinto lugar, e não menos importante, soli deu glória. Vamos repetir? Soli deu glória, que significa somente para a glória de Deus. Johann Sebastian Bach, que foi um compositor, é considerado o maior compositor de todos os tempos, independente de Beethoven, Brahms, Liszt e muitos outros, tá? Ele é considerado o top. Ele escrevia a música dele, que são músicas chamadas músicas de Bach, barroca, né? As músicas de Bach. E ele escrevia, quando ele acabava, ele escrevia soli deu glória. Somente para a glória de Deus. Cada música que... Aí você fala, como é que ele escrevia essa música? Sabe como é que era? Ele tinha uma biblioteca que ficava no 5º andar da casa dele, onde ninguém se aproximava. Era toda lacrada, tinha ar-condicionado. E música não tinha nada disso. O cara escrevia numa sala, com 8 crianças, gritando, chorando, berrando. E não era desculpa, cara, para ele não fazer a coisa para a glória de Deus. A gente hoje tem um neném, que nem eu, e o moleque... Não dá, Deus, não consigo fazer nada, porque tem o cara fazia com 8, gritando, todo mundo berrando. Sabe por que ele fazia? Porque era para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, eu vou fazer o melhor. Esse negócio de glória de Deus ficou tão entranhado na alma do alemão, que até hoje, mesmo sendo um país que abandonou o Senhor, até hoje a perfeição está entranhada. O que eles fazem bem feito, porque no passado faziam para a glória de Deus, era um sapato, mas era um sapato para a glória de Deus. Esse é um sapato alemão, é o melhor sapato porque é para a glória de Deus. É o Schumacher, né? Fazedor de sapatos, sapateiro aqui no Brasil, e assim por diante. Faça para a glória de Deus. Está estudando, estude para a glória de Deus, sabe? O que você fizer, faça para a glória, mas faça mesmo,
De verdade, não é aquela coisa que nem eu, o Anon e os meus amigos, a gente, quando era um vampiro jovem, há alguns anos atrás, a gente dava os braços e fazia assim, Senhor, na hora do futebol, né? A gente quer te entregar esse jogo que seja para a tua glória. Aí acabava a oração, partia para a canela do irmão. Deus te abençoe, Deus te cure. Por que Deus me cure? Porque eu vou quebrar agora. Né? Isso não é isso. Meu amigo, orou para a glória de Deus, virou encrenca. E eu gostaria de convidar você que deseja fazer um dia para a glória de Deus, e mais ainda, uma vida para a glória de Deus, que levante a sua mão. Eu vou orar por você aí mesmo onde você está. Graças a Deus. Graças a Deus. Coloque a mão no coração.